preso, esquecido, silenciado, mas ainda assim, fiel. José, mesmo injustiçado, continua servindo com excelência. Quando 2 oficiais do faraó têm sonhos misteriosos, ele os interpreta com precisão. Tudo se cumpre, mas em vez da liberdade, José encontra o silêncio. Será que Deus havia se esquecido dele? José foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente e lançado em uma prisão egípcia. Tudo isso, mesmo sendo inocente. Qualquer um, em seu lugar, teria se revoltado, se calado ou desistido. Mas José não. Mesmo no cárcere, ele continuava servindo. Mesmo esquecido, ele permanecia fiel, porque sua fé não dependia da circunstância. Ela estava firmada em Deus. Neste novo capítulo da sua jornada, a prisão se torna palco de um novo tipo de revelação. 2 homens, um copeiro e um padeiro, oficiais diretos do faraó, são lançados na mesma prisão que José. Ambos perturbados por sonhos misteriosos, cheios de símbolos e angústia. Mas entre eles havia alguém com um dom, um prisioneiro com sensibilidade, um servo com olhos voltados para o céu. José, atento aos detalhes, percebe a tristeza no semblante dos 2. Ele poderia ter ignorado, mas escolheu servir. Ele poderia ter ficado em silêncio, mas escolheu falar. E o que disse veio direto do coração de Deus. José não interpretou sonhos apenas com sabedoria. Ele fez isso com fé, humildade e discernimento. Cada palavra era carregada de precisão e de esperança. Mas o mais difícil dessa história não foi interpretar, foi esperar. Mesmo depois de usar seu dom, mesmo depois de ver tudo se cumprir com exatidão, José foi esquecido. O copeiro, restaurado ao palácio, não se lembrou daquele que havia lhe dado a chave da esperança, e o silêncio voltou. Um silêncio que parecia abandono, mas que era apenas a preparação final. Neste vídeo, você vai mergulhar no capítulo mais silencioso e mais simbólico da história de José. Um momento em que tudo parecia parado, mas o céu ainda estava se movendo, porque quando Deus fala em sonhos, até o cárcere se torna solo sagrado. A prisão onde José estava não era qualquer cela. Era o lugar onde ficavam os prisioneiros do rei, homens que haviam servido diretamente ao faraó e por algum motivo haviam caído em desgraça. Foi ali, naquele cenário de silêncio e esquecimento, que 2 novos personagens entraram em cena: o copeiro-chefe e o padeiro-chefe da corte egípcia. A Bíblia não nos diz qual foi o erro cometido por cada um, mas afirma que ambos ofenderam o faraó. Como punição, foram lançados na prisão, exatamente onde José se encontrava. E não por acaso, eles foram colocados sob os cuidados de José. Mais uma vez, o servo rejeitado por todos era escolhido para liderar. Mais uma vez, Deus estava costurando o invisível. José não sabia quem eles eram, não sabia o que representavam. Mas, como sempre, escolheu servir com excelência. Não tratava os presos com frieza ou indiferença. Ele observava, conversava, percebia. E foi assim que, em uma manhã comum, notou que algo estava diferente. O semblante dos 2 homens estava abatido, perturbado, pesado. José não ficou em silêncio, não ignorou. Ele perguntou: "Por que estão tristes hoje?" Aquela pergunta simples abriu uma porta. Foi o início de uma conexão que mudaria o curso da história. O copeiro e o padeiro responderam: "Tivemos sonhos, e não há quem os interprete." Eles carregavam angústia, mas não esperança. Tinham símbolos, mas não sabiam o significado. E então José disse algo que ecoa até hoje: "Por acaso as interpretações não pertencem a Deus? Contem-me os sonhos." Essa declaração revela muito mais do que confiança, revela humildade. José não dizia: "Eu posso interpretar." Ele dizia: "Deus pode." Mesmo dentro da prisão,
sua fé continuava viva. Mesmo injustiçado, ele ainda dava crédito à voz de Deus. Aqueles homens esperavam talvez um prisioneiro como eles, alguém cansado, desiludido, sem forças. Mas encontraram em José um homem com paz no olhar, firmeza nas palavras e uma esperança que não vinha do mundo. Eles encontraram um servo que, mesmo ferido, ainda servia. E ali, naquele encontro silencioso dentro de uma cela, Deus começou a movimentar os céus em direção ao palácio. José não sabia que estava diante do elo que o ligaria ao trono do Egito. Mas mesmo sem saber, ele estava pronto. Porque quem é fiel no esquecimento, quem serve no silêncio, quem permanece firme no fundo da cela, esse está sendo preparado para lugares altos. A chegada do copeiro e do padeiro à prisão não foi castigo, foi conexão divina. E Deus já havia posicionado José para recebê-los. José poderia ter se fechado, poderia ter se tornado indiferente, como tantos fazem quando são feridos ou esquecidos. Mas ao invés disso, ele manteve seu coração sensível. E essa sensibilidade se revela quando ele percebe tristeza no olhar de outros, mesmo quando ele próprio estava sofrendo. Isso é raro. Isso é espiritual. Foi por esse coração atento que José identificou a angústia no rosto do copeiro e do padeiro. E ao perguntar o motivo, ele não apenas demonstrou empatia, ele abriu espaço para Deus agir. Aqueles dois homens haviam tido sonhos estranhos. Sonhos que perturbavam, que deixavam marcas profundas, mas não sabiam o que significavam. Estavam confusos, aflitos, com medo. José poderia ter dito: "Eu já tenho meus próprios problemas." Mas não. Ao ouvir que eles estavam angustiados com sonhos, José declarou com fé e reverência: "As interpretações pertencem a Deus." Em outras palavras, eu não tenho todas as respostas, mas conheço aquele que tem. Era mais que um dom, era uma entrega. Essa frase mostra muito sobre o coração de José. Ele não usava seu dom como instrumento de autopromoção, nem como ferramenta de manipulação. Para ele, cada revelação era uma oportunidade de honrar a Deus. Mesmo preso, ele sabia que sua conexão com o céu não estava quebrada. Ele ainda ouvia, ainda sentia, ainda discernia. E quando ele diz: "Contem-me os sonhos", ele está se posicionando como um canal, não como a fonte. Ele sabia que sua habilidade vinha de Deus, e por isso estava pronto para ouvir, para servir, para interpretar, sim, mas com temor. Porque todo dom, quando nasce da dor, se torna ainda mais precioso. E o dom de José havia sido lapidado pelo sofrimento. Não era a primeira vez que José lidava com sonhos. Ele mesmo já havia sonhado anos antes com feixes de trigo se curvando, com o sol, a lua e as estrelas. Sonhos que lhe custaram ódio, rejeição e prisão. Mas agora, ele não era mais um jovem imaturo contando visões com entusiasmo infantil. Agora, ele era um homem moldado por lágrimas e pronto para carregar revelações com sabedoria. A sensibilidade de José não era apenas emocional, era espiritual. Ele discernia o momento, o espírito, o significado oculto. E mais do que isso, ele sabia que todo dom verdadeiro existe para servir ao propósito de Deus. Mesmo dentro de uma prisão, mesmo em meio à dor, José reconhecia que havia algo mais acontecendo. E agora era a hora de deixar Deus falar, mesmo do fundo de uma cela. O primeiro a falar foi o copeiro-chefe. Seu semblante ainda carregava dúvida, mas a presença de José o acalmava. Ele começa a descrever o sonho com detalhes. Em meu sonho havia uma videira diante de mim. Nessa videira havia 3 ramos. Logo brotaram, floresceram e os cachos amadureceram em uvas. Eu tinha o copo de Faraó na mão. Tomei as uvas, espremi-as no copo e o entreguei ao rei. Era uma visão carregada de símbolos. A videira, os 3 ramos, o serviço ao faraó.
José ouvia atentamente e o Espírito de Deus lhe dava discernimento. Não havia hesitação, não havia incerteza. José responde com clareza: os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó te chamará de volta. Tu serás restaurado ao teu posto e voltarás a servir o cálice ao rei como antes fazias. A interpretação era clara, direta e cheia de esperança. O semblante do copeiro muda. Ele sente que há verdade naquela palavra. E nesse momento, José faz um pedido. Um dos poucos momentos em que ele fala sobre si mesmo. Não pede ajuda por desespero, mas com humildade. Lembra-te de mim quando estiveres bem. Fui tirado da terra dos hebreus injustamente, e aqui estou preso sem ter feito nada. José não dramatiza, ele não implora, ele apenas registra a verdade. Ele sabe que aquele homem voltará ao palácio e vê nele uma possível ponte. Não para escapar do propósito de Deus, mas talvez finalmente para sair do esquecimento. Aquela conversa era mais do que interpretação. Era uma semente plantada em solo fértil, ou pelo menos era o que José esperava. O copeiro, agora restaurado interiormente pela esperança, volta para sua cela com algo diferente no coração. José, por outro lado, volta para o silêncio da espera. Ele havia usado seu dom, havia honrado a Deus, havia servido com fidelidade. E agora, restava esperar. Mas a espera para José nunca foi passiva. Ele não cruzava os braços. Ele continuava servindo, mesmo em silêncio. É nesse momento que vemos a maturidade de um homem que aprendeu a confiar mesmo quando o relógio de Deus parece demorado. José não controlava os tempos. Ele não podia forçar o cumprimento. Sua parte era obedecer, revelar, falar o que Deus dizia e depois descansar na promessa. Mesmo que o reconhecimento demorasse, ele sabia que sua fidelidade não passava despercebida. O sonho do copeiro revelou mais do que um futuro. Revelou o caráter de José, um homem que servia com excelência, que usava seu dom com humildade, que falava com autoridade, mas esperava com paciência, e que, mesmo injustiçado, escolhia não endurecer o coração, porque quem é fiel nas prisões silenciosas está sendo treinado para governar palácios. O padeiro-chefe observava tudo em silêncio. O que acabara de acontecer com o copeiro reacendeu nele uma chama de esperança. Se o colega teve uma boa interpretação, talvez o mesmo acontecesse com ele. Então, cheio de expectativa, o padeiro se aproximou de José e disse: "Eu também tive um sonho, mas o que estava prestes a ouvir não seria fácil." Ele descreve o sonho. Havia 3 cestos de pão branco sobre minha cabeça. No cesto superior havia toda a sorte de comida feita pelo padeiro para o faraó. Mas as aves vinham e comiam o pão do cesto sobre a minha cabeça. Era um sonho carregado de imagens, os cestos, o pão, as aves. Mas diferente do primeiro, este carregava um peso sombrio. José escutou com atenção. E mais uma vez, o Espírito de Deus trouxe clareza. Ele poderia ter suavizado, poderia ter dado meias palavras, mas escolheu a verdade. Escolheu ser fiel ao que Deus revelou, mesmo que isso significasse entregar uma mensagem dura. E então, com firmeza e compaixão, ele respondeu: "Os 3 cestos são 3 dias. Em 3 dias, Faraó tirará tua cabeça, te enforcará numa árvore, e as aves comerão tua carne." A atmosfera da cela mudou. O copeiro havia saído com esperança. O padeiro ouviu a sentença do juízo, e José, mesmo com o coração pesado, não hesitou em dizer a verdade. Porque fidelidade a Deus inclui coragem, coragem para anunciar restauração e coragem para anunciar julgamento. É fácil ser mensageiro quando a notícia é boa, mas José mostra que um verdadeiro servo não adapta o que Deus revela para agradar. Ele fala com sobriedade, com respeito, mas também com fidelidade.
Ele não era juiz, era apenas a voz. E mesmo naquela cela, ele escolheu não esconder a verdade. O padeiro, agora em silêncio, recebe a palavra. A Bíblia não relata sua reação, mas podemos imaginar o impacto. 3 dias. Era tudo o que lhe restava. E mesmo sendo uma notícia dura, ainda assim foi uma oportunidade de se preparar, de refletir, de quem sabe se voltar para Deus nos últimos momentos. Nesse contraste entre os 2 sonhos, vemos o coração de Deus. Um que é restaurado, outro que é julgado. Ambos recebem revelações. Ambos recebem clareza, mas o que determina o desfecho não é a posição, é o propósito de cada coração. E no centro dessa história está José, o servo fiel, que não deixa de falar, mesmo quando a verdade pesa. 3 dias se passaram. O clima na prisão era de expectativa silenciosa. José, embora não dissesse em voz alta, aguardava o cumprimento daquilo que havia interpretado. Sabia que as palavras não eram suas, vinham de Deus. E se vinham do alto, aconteceriam. Mas o que ele não sabia era como isso o afetaria. Havia esperança, havia fé, havia espera. No 3º dia, chegou o aniversário do faraó. Como era costume, ele celebrou com uma grande festa para todos os seus oficiais. E naquele dia, algo aconteceu. O faraó se lembrou do copeiro e do padeiro e decidiu julgá-los diante de todos. Exatamente como José havia dito, o copeiro foi restaurado ao seu cargo. Voltou a servir o vinho nas mãos do rei. E o padeiro foi executado. Sua vida chegou ao fim. Foi um dia de confirmação, um dia em que as palavras proféticas se tornaram realidade. José não havia falado por acaso. Cada detalhe, cada símbolo, cada interpretação se cumpriu com exatidão. Era mais uma prova de que Deus estava com ele, mesmo na prisão. Mais uma prova de que seu dom era real, que sua conexão com o céu era legítima. E então, José esperou. Esperou que o copeiro lembrasse. Esperou ouvir seu nome ser citado. Esperou por uma resposta. Afinal, ele havia ajudado. Ele havia pedido, lembra-te de mim. Mas os dias passaram e nada. O copeiro, agora de volta ao conforto do palácio, esqueceu. A Bíblia é clara. O copeiro-chefe, porém, não se lembrou de José. Antes, se esqueceu dele. Esse é um dos momentos mais humanos da história. O esquecimento dói mais do que a rejeição. José havia semeado esperança, mas colheu silêncio. Ele que, mesmo ferido, havia servido com excelência, agora recebia o esquecimento como resposta. E ainda assim, não murmurou, não reclamou, não desistiu. Porque para José, a fidelidade não dependia do retorno imediato. O silêncio do copeiro não foi o silêncio de Deus. Ainda que os homens se esqueçam, o céu nunca se esquece. Deus não se apressa, mas também não falha. O dom de José não foi desperdiçado. A prisão não era o fim. A espera não era em vão. José ainda não sabia, mas o silêncio daquele momento era o último teste antes da virada. Às vezes, o maior desafio da fé não é resistir à dor, mas permanecer firme diante do silêncio. José foi fiel mesmo esquecido. Serviu mesmo sem recompensa. Esperou mesmo sem sinal, porque sabia em quem confiava. E é esse tipo de fidelidade que prepara o coração para o palácio. A história dos sonhos na prisão revela o tipo de fé que não depende de aplausos, nem de recompensas rápidas. José interpretou com precisão, serviu com excelência, fez o que era certo e ainda assim foi esquecido. Mas essa aparente demora não foi abandono, foi preparação. Deus estava permitindo o silêncio, para que o tempo certo revelasse a grande virada. José nos ensina que o dom, quando usado com humildade, permanece forte, mesmo quando o mundo não reconhece. Ele não buscava status, ele buscava servir. Ele não se movia pela pressa, mas pela confiança.
E mesmo quando o homem o esqueceu, Deus o lembrava. O céu estava trabalhando, mesmo quando tudo parecia parado. Se você já foi fiel e ainda assim se sentiu esquecido, lembre-se de José. Às vezes, a espera é o último passo antes da promessa, e o silêncio de hoje pode ser o som do céu preparando o que virá amanhã. José estava no lugar certo, na hora certa. Só precisava esperar o mover certo. Se essa história falou com você, curta o vídeo e compartilhe com alguém que precisa ser lembrado de que Deus nunca esquece os que são fiéis. Mesmo quando tudo parece silencioso, o céu continua escrevendo. Se inscreva no canal, ative o sininho e acompanhe os próximos capítulos, porque a reviravolta de José está mais perto do que ele imagina.